Saudações amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um episódio da nossa série sobre grandes figuras do esoterismo e do ocultismo. No episódio de hoje falaremos sobre Papi, mago, ocultista e iniciador. No céu das ciências ocultas, uma das estrelas mais brilhantes é a do médico francês Gerard Anaclet Vincent Ancos, mais conhecido no mundo esotérico como Papi, seu nome iniciático. Ele passou para a história do esoterismo como uma alma de conhecimentos e poderes notáveis, que ajudou a renovar o ocultismo e o esoterismo no final do século XIX e início do século XX. De seu infatigável labor, se beneficiaram gerações de buscadores que encontraram em suas orientações um guia seguro para a evolução espiritual. Gerard Ancos nasceu em 13 de julho de 1865 em Corunha, na Espanha, mas sua família se mudou pouco depois para a França, fixando residência em Paris. O jovem Gerard mostrou desde cedo um brilhantismo e uma inteligência superior, além de uma infatigável sede de saber. Decidiu tornar-se médico e aos 17 anos já estava aprovado para a Faculdade de Medicina de Paris. Paralelamente aos estudos na faculdade, Gerard passava horas na Biblioteca Nacional de Paris e na Biblioteca do Arsenal. Lá acessava manuscritos antigos e um tanto esquecidos, alguns medievais, que tratavam de assuntos como alquimia, cabala e astrologia. Familiarizou-se também com a antiga filosofia grega e com a sabedoria indiana e espantou-se ao saber que a humanidade tinha um passado tão poderoso e avançado, inclusive tecnologicamente. Por que isso tudo é tão pouco conhecido? Perguntava-se. Gerard iniciou-se ainda no conhecimento deixado pelo químico, alquimista e hermetista Louis Lucas. Aprofundou-se também nas notáveis obras do iniciado francês Alexandre Saint-Yves d'Alveidre e estudou com muita dedicação o material deixado pelo mestre ocultista Eliphas Lévy, que já naquela época era um farol para muitos estudantes de esoterismo na Europa. Em sua caminhada, Gerard encontrou outros jovens com a mesma paixão pelo ocultismo e que se recusavam a cair no frio materialismo da ciência de então ou enredar-se nos dogmas sem saída das religiões tradicionais. Rapidamente, ele afirmou-se como líder de um grupo de profundos estudiosos em esoterismo, ocultismo e paraciências. Os fenômenos do espiritismo e o que seria o início da parapsicologia foram objetos de estudo do grupo de Gerard, além da teosofia, movimento liderado pela grande iniciada russa Helena Blavatsky. Mas o encontro daria um direcionamento definitivo às atividades esotéricas de Gerard e que refletiria mesmo na história esotérica ocidental. Ele conheceu e ficou amigo de Pierre-Augustin Chambozeau, outro estudante de medicina e também um apaixonado pelo esoterismo. Para espanto mútuo, tanto Gerard como Chambozeau descobriram que ambos eram depositários, por vias diversas, da mesma iniciação em uma das mais prestigiosas tradições místicas do Ocidente, o martinismo. O martinismo é uma tradição mística judaico-cristã que visa, através de práticas e estudos especiais, liberar o homem de sua ignorância e restaurar seu direito divino à iluminação. Tem sua origem no célebre iniciado francês do século XVII, Louis-Claude de Saint-Martin, mais conhecido pelo pseudônimo de filósofo desconhecido. Por sua elevada sabedoria, naquela época as obras de Saint-Martin chamavam a atenção em vários países. Tanto Gerard como Chambozeau eram detentores do grau martinista de superior incógnito. Após o espanto inicial e considerando isso como um sinal auspicioso, Gerard teve então a ideia de dar ao martinismo, que até então era transmitido de mestre a discípulo em sigilo, o que ele nunca tivera até então: as feições de uma ordem iniciática estruturada e aberta,
para iniciar todos os que quisessem receber sua sabedoria transcendente. Para isso, primeiramente Gerhard e Chambozo permutaram suas iniciações, confirmando-se mutuamente na tradição martinista. Como resultado, em 1888 surgiu a Ordem Martinista, que se tornaria uma das mais importantes escolas iniciáticas do Ocidente, ao lado da Rosa Cruz e da maçonaria. A iniciação martinista foi logo transmitida ao grupo liderado por Papi. Em 1891 foi constituído um Conselho Supremo para a Ordem, composto de 21 iniciados, experientes em esoterismo, ocultismo e cabala. Gerhard foi eleito grande mestre da Ordem, assumindo o pseudônimo de Papi. Esse nome foi retirado do Nuctemeron, um manuscrito iniciático atribuído a Apolônio de Tiana. Na obra, Papi é o nome do anjo da primeira hora, dedicado à cura. Muitos dos colegas de Papi fizeram o mesmo, assumindo nomes iniciáticos representativos de suas aspirações profundas. Além de Papi e Chambozo, o Supremo Conselho Martinista era formado de pessoas de grande destaque, que se tornaram famosas no ocultismo ocidental contemporâneo, como Stanislas de Gaïta, Victor-Émile Michelet, Oswald Wirth, Charles Bartlett, Joséphine Péladin, Paul Sédir, Samuel, Mark Heaven, entre outros. Rapidamente a ordem foi estruturada com graus, iniciações e ensinamentos. Apesar de todo esse labor, Papi ainda não havia se graduado em medicina e contava com um pouco mais de 20 anos, mas já se afirmava como um líder no meio ocultista europeu. Inaugurou a Escola Livre Superior de Ciências Herméticas, desejando com ela criar uma universidade que ministrasse estudos místicos a quem desejasse recebê-los, a exemplo das universidades profanas. Ajudou ainda o amigo Stanislas de Gaïta a restaurar a ordem cabalística da Rosa Cruz, onde a cabala era o tema principal dos estudos. Finalmente, em 1887, Papi graduou-se como doutor em medicina com uma elogiada tese sobre as analogias histológicas entre os órgãos. Para melhor divulgar as atividades martinistas, Papi fundou revistas de divulgação da ordem, como A Iniciação, Mistéria e O Véu de Ísis, todas dedicadas às ciências ocultas, que por muitos anos se constituíram em um tesouro de conhecimentos iniciáticos e hoje são célebres no mundo do esoterismo. Através do labor infatigável e administração eficiente de Papi, a ordem martinista expandiu-se e as primeiras lojas foram criadas. Em poucos anos a ordem estava implantada no mundo e a revista A Iniciação, de 1898, informava um número de 113 lojas martinistas em quase todos os continentes. Todos os iniciados martinistas operavam sob a autoridade iniciática de Papi. Papi associou-se a inúmeras escolas iniciáticas, como a Rosa Cruz, a maçonaria, a Igreja Gnóstica, os Iluminados, os Babistas e muitos outros, afirmando-se assim como um mestre em muitas áreas do esoterismo. Apesar de sua juventude, seu nome era pronunciado nos meios esotéricos com respeito e admiração. Ainda cedo, já tinha lançado alguns livros de envergadura e erudição, que lhe deram notoriedade em vários países, como o Tratado Elementar de Ciências Ocultas, o Tratado Elementar de Magia Prática, o Tarô dos Boêmios, entre outros. E tudo isso antes de completar 23 anos. O caminho iniciático de Papi passou pelo domínio da magia cerimonial, que atuava com as forças elementares, direcionadas pela vontade treinada do mago,
para inúmeros fins. Atuou também na teurgia, cujos ritos estabeleciam uma comunicação psíquica com as hostes angélicas. Finalmente, aprofundou-se na mística, a comunhão direta com Deus, o grande arquiteto do universo. Este último caminho foi inaugurado graças ao seu encontro com o misterioso taumaturgo e curador francês Philippe de Lyon. Famoso por possuir poderes crísticos, como a cura instantânea de várias doenças, pelo simples comando de sua voz, e até alguns casos de ressurreição de mortos. O mestre Philippe também dominava os 4 elementos e podia tanto provocar uma tempestade como cessá-la pela sua vontade, além de muitos outros feitos extraordinários. Philippe de Lyon seria o mestre espiritual de Papy e rapidamente foi apresentado às escolas lideradas pelo jovem mago. Com o mestre, Papy foi à Rússia a convite da então família imperial daquele país. Fizeram ao todo 3 viagens, em 1901, 1905 e 1906, e enquanto o mestre Philippe prodigalizou muitas curas na Rússia, sendo mesmo honrado por Nicolau II com o título de médico imperial, Papy tornou-se conselheiro do czar. Seria muito comentada uma cerimônia ocultista privada, na qual Papy, a pedido de Nicolau II, teria invocado a presença espiritual do avô do líder russo, o czar Alexandre III, o qual teria aconselhado Nicolau sobre o que fazer diante dos motins que se espalhavam por Moscou e ameaçavam se transformar em uma revolução. Rasputin, já implantado na corte de Nicolau, temia e invejava Papy, vendo nele um obstáculo à influência que desejava ter sobre a família imperial. Papy teria dito que a chegada de Rasputin à corte seria o início do fim do Império Russo. Além disso, Papy disse ao czar Nicolau II que a Revolução Russa não ocorreria enquanto ele, Papy, estivesse vivo, por ocasião da cerimônia oculta realizada em benefício do país. Coincidência ou não, Papy morreu em 1916 e a Revolução só estourou em 1917, com um trágico fim para a família imperial. Outro empreendimento ocultista de envergadura de Papy foi a organização da Grande Convenção Espiritualista Internacional de Paris em 1908. O evento reuniu nada menos do que 30 organizações iniciáticas do mundo todo e foi presidido por Papy. O secretário da convenção foi outro iniciado martinista, Victor Blanchard, que retomaria a ideia de Papy décadas depois, originando a hoje famosa Federação Universal das Ordens e Sociedades Iniciáticas, a FUDOSI. Como médico, Papy notabilizou-se por inúmeras curas. Aplicava a alopatia para as doenças puramente físicas, a homeopatia para as doenças psíquicas e a magia para os distúrbios de origem espiritual. Sua fama como clarividente e profeta também se espalhou pela França, tendo previsto com acerto inúmeros fatos importantes na política do país. Mas uma dessas predições ficaria famosa. Ao visitar o ateliê de seu amigo, o desenhista Guillaumet, Papy ficou impressionado pelo retrato de uma bela dama toda de negro. Vendo na luz astral, predisse que ela causaria luto e ruínas, concluindo que ela morreria tragicamente. A profecia se cumpriu. O retrato era de Mata Hari, a famosa espiã dos Países Baixos. Papy morreu em 1916, deixando uma obra impressionante e uma bibliografia esotérica imponente, que lhe valeu o apelido de o Balzac do ocultismo. Já a Ordem Martinista, fundada por ele e por Chambozeau, encontra-se hoje praticamente em todo o mundo,
prodigalizando seus excelsos ensinamentos a muitos buscadores. Muitas correntes originaram-se da Ordem Martinista de Papi, atuando de forma benéfica no mundo. A maior e a mais bem estruturada, e que remonta ao Supremo Conselho original da Ordem, é conhecida como tradicional Ordem Martinista, administrada pela antiga e mística Ordem Rosacruz-Amorque. Assim, como no passado, Rosacrucianismo e Martinismo continuam caminhando estreitamente ligados. Nas exéquias fúnebres de Papi, seu discípulo, o famoso ocultista Paul Sedir, disse: imitemos esse iniciador que desejou não ser mais do que um amigo para nós e que foi bastante forte ao ponto de nos esconder suas dores e seus desgostos, sob um perpétuo sorriso. Enxuguemos nossas lágrimas, elas o reteriam nas sombras. Regozijemo-nos, como ele próprio há 3 dias o fez, por rever finalmente face a face o todo-poderoso terapeuta, o autêntico pastor das almas, o amigo eterno, o bem-amado, de quem ele foi fiel servidor. Digamos juntos a Gerard Encausse um até logo vibrante. Vamos dar a ele, por nossas boas vontades doravante infalíveis, a única recompensa digna de tão longas penas que ele suportou por nós. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal Realidade Fantástica. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo com seus amigos. E antes de terminarmos, um recado bem rápido. Agora, acessando o site www.realidadefantastica.com.br, você pode ver como apoiar diretamente o trabalho do nosso canal, fazendo a sua doação. Entre, confira e nos ajude a continuar esse projeto. E lembre-se, o mistério está entre nós.